A cidade de hoje abriga milhões de pessoas. As pessoas sempre sentiram necessidade de normas e regras para garantir sua paz e segurança, sem as quais seria impossível conviver. Outro fato a respeito da vida moderna em sociedade é o individualismo. Cada indivíduo na sociedade tem seus planos e objetivos próprios. A maior parte dos indivíduos segue após os seus interesses, acima de qualquer outra coisa. Desta moralidade egoísta resulta a pobreza, a fome e a falta de abrigo para as pessoas no mundo inteiro. Imaginemos agora uma enorme cidade. Imaginemos centenas de milhares de indivíduos vivendo nela, e ainda assim, nenhum considerando primordial seu próprio interesse. Ao contrário, colocando o interesse da sociedade e dos outros em primeiro lugar. Imaginemos todos trabalhando com grande sacrifício próprio, sem nenhuma determinação para estar sempre em primeiro lugar. Imaginemos que aí não exista nenhum conflito de interesses. Tal sociedade provavelmente transcende os limites da imaginação humana. Não obstante, tal sociedade existe realmente neste nosso planeta. E ainda mais, está ao redor de todos nós. Os seres vivos que constituem essa sociedade maravilhosa são as formigas. As formigas vivem em colônias de centenas de milhares e mesmo milhões de indivíduos. Cada indivíduo na colônia desempenha suas responsabilidades próprias em benefício de todos. Nenhum indivíduo cria qualquer problema com relação à sua posição ou ao seu trabalho. O importante é a sobrevivência da colônia da qual ele faz parte. Com essa finalidade, cada indivíduo dá a sua própria vida se for necessário. É impossível acharmos um indivíduo com fome ou sem abrigo. Isso porque existe uma enorme cooperação, harmonia e comprometimento entre todos eles. Como podemos ver, mesmo uma simples gota d'água é compartilhada. Os alimentos são coletados e armazenados no ninho para serem compartilhados em seguida. Não existe absolutamente qualquer egoísmo entre as formigas. Nenhuma delas é preguiçosa. Cada uma delas faz parte de uma organização gigantesca. Cada uma delas dedica-se a uma parte da organização da qual ela participa. Com a sua vida social e sua organização tão superior à do ser humano, as formigas comprovam a sabedoria de Deus na criação. Consideremos agora algumas espécies de formigas e vejamos as maravilhas da criação manifestadas nessas frágeis criaturas. Formigas tecelãs. Estamos na floresta tropical da Austrália. Essas árvores abrigam uma das colônias mais bem organizadas do mundo. Formigas tecelãs. Tendo somente 6 milímetros de comprimento, as formigas tecelãs constroem seus próprios ninhos.
A construção do ninho ocorre graças a uma cooperação maravilhosa. A matéria-prima utilizada são folhas. O primeiro estágio é reunir todas as folhas para poderem ser costuradas. As formigas tecelãs agarram-se umas às outras, formando uma cadeia viva. Então elas puxam a outra extremidade da folha em sua direção. É aqui que elas empregam a técnica mais surpreendente. A formiga operária que você está vendo está carregando uma larva que é uma irmã sua ainda não nascida. A formiga tecelã leva a larva até a posição exata em que as folhas devem ser costuradas entre si. Como podemos ver, a formiga operária costura esse frágil fio de cola entre as folhas, colando-as entre si. As formigas adultas são incapazes de produzir este fio pegajoso usado como cola. Em benefício da colônia, a frágil larva deixa de usar todos os fios que ela realmente necessitaria para si mesma e assim não consegue completar o seu desenvolvimento para tornar-se um adulto normal. Esse sacrifício, entretanto, não fica sem ser reconhecido. As formigas operárias cuidarão dessa larva no ninho até o fim da vida dela. Costurar as folhas exige uma cooperação enorme, que faz com que algumas operárias trabalhem no interior e outras no exterior. Isso permite que as folhas sejam costuradas da maneira mais forte possível. As estruturas que surgem então constituem milagres da engenharia do ponto de vista da tecnologia da construção e da resistência e utilização fácil. As formigas não sentem necessidade alguma de qualquer supervisão ou administração, porém sabem miraculosamente em que pontos as folhas devem ser juntadas entre si e em que locais elas devem passar o fio de costura. É por isso que os cientistas descrevem a maneira pela qual essas frágeis criaturas atuam de forma tão inteligente como sendo um milagre. Essas pequenas criaturas não têm capacidade de raciocínio e nenhum chefe dizendo para elas o que fazer. E apesar disso, atuam em conjunto com um único propósito, com um planejamento inteligente, o que indica que existe realmente algo que as guia e as dirige. Vemos aí o domínio de Deus sobre todos os seres vivos. O Corão afirma: foi Deus quem criou 7 céus e outras tantas terras. A ordem desce entre eles para que saibais que Deus, sobre todas as coisas, é poderoso. Deus rodeia todas as coisas com a sua ciência. Corão 62, 12. A pesquisa a respeito da organização das formigas tem mostrado aos cientistas numerosos fatos dignos de destaque. Eles têm presenciado o comportamento impressionante das formigas nos seus estudos em laboratório. Por exemplo, quando os ninhos precisam ser reforçados, as formigas começam a construir uma parede na entrada do ninho, conhecida como muro de arrimo na tecnologia da construção. Isso serve para aumentar a resistência das estruturas. Cada formiga leva, para onde o muro deve ser construído, grãos de areia equivalentes a um volume enorme de rocha, quando comparado ao seu próprio tamanho. Miraculosamente, cada formiga atua tanto como uma operária da construção civil, quanto uma engenheira que conhece a planta para a construção do muro e coloca os grãos de areia ou pedras no local exatamente correto, erigindo assim esse muro.
Formigas agricultoras. Os seres humanos têm desenvolvido atividades agrícolas no decorrer de milhares de anos. E dessa forma é que as necessidades de alimento do mundo têm sido supridas. Têm sido usadas técnicas diferentes para tornar mais produtiva a agricultura. Os cientistas desenvolveram técnicas como irrigação e adubação para aumentar a produção. Eles também têm conseguido colheitas durante o ano todo com a utilização de estufas. Não obstante, existe uma outra criatura que se tem empenhado em atividades agrícolas e empregado estas técnicas durante muito mais tempo. Para conhecer essa criatura mais de perto, viajemos para o interior da floresta tropical amazônica. Estas são formigas cortadoras de folhas. Elas têm desempenhado atividades agrícolas desde a criação. Elas também desempenham essa difícil atividade em etapas, graças a uma divisão de trabalho incomparável devidamente planejada. O primeiro elo nessa cadeia produtiva são as formigas operárias que trabalham fora do ninho. Essas formigas trabalham dia e noite sem cessar, cortando folhas de árvores e outras plantas que crescem na floresta. A segunda atividade é carregar as folhas que elas cortaram para dentro do ninho. Essas frágeis operárias são mais fortes do que se possa imaginar. Fazendo uma comparação, o que essas formigas fazem é equivalente a um homem correr 1 quilômetro em 2,5 minutos, carregando uma carga de 250 quilos em suas costas. Nenhum ser humano jamais poderia fazer isto. As formigas trabalham de uma maneira surpreendentemente bem planejada e organizada. Elas têm de carregar as folhas para dentro do ninho para desenvolver sua atividade agrícola. É por isso que seu trabalho deve ser feito sem interrupção. As formigas constroem caminhos com várias pistas para tornar mais fácil o transporte. Ainda mais interessante, existe uma organização responsável pela manutenção e reparo desse sistema viário, exatamente como nas nossas rodovias. Esta formiga está tirando obstáculos do caminho. Esta outra está fazendo o trabalho de manutenção. A organização exibida pelas formigas contém características que vão muito além da imaginação humana. Você está agora vendo formigas que fizeram uma ponte, agarrando-se umas às outras. As outras formigas passam por cima delas e seguem seu caminho. Não há dúvida de que isto é um sinal de grande sacrifício e cooperação. Cerca de 500 mil formigas atuam como tendo um único comando enquanto tudo isso acontece. Esta organização gigantesca é capaz de retirar todas as folhas de uma grande árvore,
em um único dia. As formigas incansavelmente cortam todas as partes da planta, até mesmo as flores. A se comparar o tamanho de uma formiga com o do ser humano, a espessura e o comprimento das folhas que elas cortam equivale ao de enormes pranchas de madeira, ou mesmo de um grande tronco de árvore. Usamos equipamento especial para derrubar árvores. Como então as formigas fazem isso? A resposta novamente revela um milagre da criação. Deus dotou as formigas de um mecanismo de corte, que é um verdadeiro milagre de projeto. O mecanismo de corte consiste de duas lâminas separadas. As lâminas são revestidas de zinco para torná-las extraordinariamente duras. O mecanismo de corte possui um sistema impressionante. Um órgão específico debaixo da cabeça da formiga emite ondas sonoras de alta frequência. Elas são emitidas pelas lâminas da folha, tornando-a mais quebradiça e fácil de ser cortada. O projeto nesse sistema é verdadeiramente engenhoso. Consideremos agora a estrutura desse sistema. Revestir lâminas metálicas com ligas para torná-las mais afiadas é um método usado pelos engenheiros. As pessoas que usam esse método possuem inteligência e razão, e esse sistema foi desenvolvido como resultado de pesquisas especiais feitas em laboratórios. Não obstante, as formigas não têm qualquer ideia a respeito de que pudesse existir um material como o zinco. Elas também não sabem que as suas lâminas são revestidas de zinco. As células do mecanismo de corte das formigas miraculosamente revestem as lâminas com zinco. Existe um projeto altamente inteligente no corpo dessas pequenas criaturas. O mesmo se aplica ao sistema que torna as folhas mais facilmente cortadas por meio de ondas de ultrassom. As formigas não podem absolutamente ter qualquer ideia de que as altas frequências possam tornar as folhas mais quebradiças. Também não existe qualquer dúvida de que tal sistema complexo possa ter surgido somente pelo acaso. Existe somente uma explicação para a existência desse sistema perfeito. O sistema foi criado conscientemente. As formigas foram trazidas à existência por Deus. O mecanismo de corte e de todas as suas características lhes foram dadas por Ele. Isso é afirmado em um versículo do Corão. O meu Senhor alcança todas as coisas com a sua ciência. Não meditais nisso? Corão 6:80. Os ninhos das formigas cortadoras de folhas podem ter mais de 5 metros abaixo do solo e 7 metros de diâmetro.
Elas constroem centenas de túneis e câmaras dentro do ninho e cavam e carregam para fora cerca de 40 toneladas de terra. A arquitetura do ninho é outra maravilha por si mesma. As formigas não se alimentam das folhas que cortam das árvores, mas somente de um fungo de uma determinada espécie. Para que as formigas usam aquelas folhas se elas não se alimentam delas? A resposta é mais interessante. Elas as usam como matéria-prima para a sua atividade agrícola. Elas criam os fungos utilizando essa matéria-prima. Com essa finalidade, elas estabelecem centenas de fazendas de fungos no interior do ninho. Você agora está olhando para uma dessas fazendas. A temperatura, a umidade e o tamanho das fazendas são todos cuidadosamente regulados pelas formigas, para que os fungos possam crescer exatamente como em uma estufa que usamos para fazer as plantas crescerem durante o ano todo. As formigas operárias levam as folhas que cortaram para outras formigas que trabalham nas fazendas. As formigas que recebem essas folhas as desinfetam antes de começar o seu trabalho. Há uma importante razão para isso. A entrada de fungos estranhos ou de qualquer bactéria no ninho poderia causar um dano terrível. Isso poderia significar epidemia em uma colônia de cerca de 500 mil formigas. Entretanto, Deus criou um sistema bastante especial para protegê-las deste perigo. Uma substância com propriedades antissépticas é secretada pelo corpo das formigas. A formiga que você está vendo está desinfetando a superfície da folha com a sua boca. Como resultado desse processo, nenhuma bactéria poderá crescer ali. Da mesma maneira como nós, as formigas lutam contra as bactérias. Os antibióticos são manufaturados em laboratório com esse propósito. Entretanto, o antibiótico produzido pelas formigas é muito mais poderoso e tem sido usado desde a sua criação. De fato, essas frágeis criaturas nada sabem a respeito de bactérias e substâncias antibióticas que impeçam a multiplicação das bactérias. Apesar disso, graças a esse sistema perfeito que Deus criou, nenhuma bactéria sequer é encontrada, seja no corpo da formiga, seja no ninho em que ela vive. Após terminar o processo de desinfecção, as formigas começam então a cortar as folhas em conjunto. Após cortar as folhas em pequenos pedaços, é então a vez de formigas bem menores iniciarem seu trabalho. Essas formigas têm somente 2 milímetros de comprimento, o tamanho de um grão de areia. Elas passam toda a sua vida nessas pequenas câmaras subterrâneas. Elas mastigam as folhas, produzindo uma polpa, e a espalham no chão da área de produção, construindo uma camada de fertilizantes sobre a qual o fungo irá crescer. Dentro de 24 horas, as folhas perdem completamente a sua cor verde. No dia seguinte, a superfície está inteiramente coberta com fungos brancos. A colheita então imediatamente se inicia. As formigas que fazem a colheita pensam em suas companheiras e não em si mesmas. Elas carregam o fungo que ceifam das câmaras de produção e levam-no para as formigas operárias. Aqui, uma formiga coletora está oferecendo o líquido nutriente que ela obteve do fungo para uma formiga operária,
que se ocupa de uma outra parte do ninho. Com esses métodos, são atendidas todas as necessidades de alimento das formigas, desde as cortadoras de folhas externamente ao ninho, até aquelas que mastigam as folhas, tornando-as em polpa. $500.000 formigas trabalham continuamente na mais perfeita harmonia e cooperação. Após os fungos terem sido colhidos, sobra somente o resto das folhas que precisam ser levadas para fora. As operárias carregam todos os resíduos e deixam a câmara de produção muito bem limpa. Os resíduos são levados para fora a alguma distância do ninho. Essas criaturas que trabalham tão incansavelmente não conhecem o que é o descanso e nem fazem qualquer reclamação. A colônia contém também outras formigas com outros deveres. A defesa do ninho é o dever de formigas soldadas, poderosas, bravas e dedicadas. As formigas soldadas correm para fora a qualquer sinal de aproximação de pessoas ou animais. Algumas soldadas são gigantes, 300 vezes mais pesadas do que as outras formigas na colônia. Elas atacam qualquer intruso na proximidade do ninho. Elas atacam mesmo sapatos e meias de qualquer pessoa que se aproximem do ninho. Quando as suas mandíbulas penetram na carne de um intruso, elas aí permanecem. Elas não abrem as suas mandíbulas mesmo que outras partes de seu corpo sejam danificadas, dando a sua própria vida em benefício da colônia. Não há dúvida de que este é um exemplo de grande sacrifício próprio. O maior inimigo das formigas cortadoras de folhas são as vespas. Devido às suas poderosas mandíbulas, uma formiga pode facilmente lutar contra uma vespa. Embora suas mandíbulas sejam usadas para carregar as folhas, elas são indefesas contra um ataque súbito naquele momento. Então, como se protege uma formiga carregando folhas? A resposta novamente revela a tremenda cooperação existente na colônia. Vamos dar uma olhada mais próxima às formigas carregadoras. Se você atentar cuidadosamente, verá uma outra formiga operária em cada folha. O trabalho dessa operária é proteger as formigas carregadoras de um possível ataque vindo de cima pelo ar. A pequena formiga formará a primeira linha de defesa no eventual ataque de uma vespa e impedirá que a formiga carregadora seja tomada como presa pela vespa. Essa pequena formiga usa não só uma tática defensiva inteligente, como também põe em perigo a sua própria vida em benefício da formiga carregadora. Este é um claro exemplo de grande cooperação. O conceito ilusório da evolução. As formigas se organizam de uma maneira perfeita, embora não exista hierarquia entre elas, e nenhuma formiga organize a colônia. A despeito disso, cada formiga miraculosamente sabe o que tem de fazer. A distribuição do trabalho foi estabelecida antes delas terem nascido. As formigas executam o seu trabalho com perfeição. Isto não se aplica somente às formigas cortadoras de folhas, mas acontece em todas as espécies de formigas. Essas características que as formigas possuem, mais uma vez demonstram a invalidade da teoria da evolução de Charles Darwin.
É bastante conhecido que a teoria da evolução alega que os seres vivos surgiram em resultado de coincidências ao acaso. Nenhuma coincidência, entretanto, poderia dotar as formigas com as características de cooperação, sacrifício próprio, disciplina e planejamento que elas possuem. Nenhuma coincidência poderia fazer com que sequer uma das 500 mil formigas trabalhassem com um propósito definido. A teoria da evolução alega que os seres vivos precisam estar em estado permanente de luta contra a morte para sobreviverem, e encara isto como mecanismo fundamental da evolução. Entretanto, a teoria da evolução jamais poderá explicar como a sociedade das formigas, construída com base no sacrifício e colaboração, poderia ter surgido. A teoria da evolução afirma também que os seres vivos adquiriram as características que possuem em estágios, em resultado de mudanças produzidas por mutações. Porém, isso significa que a ordem social exigida pelas formigas deveria ter surgido em estágios, o que é impossível. Isto porque, como vimos neste filme, uma colônia de formigas é constituída de formigas com diferentes funções. E se mesmo uma dessas funções deixasse de ser oferecida, isso significaria o fim daquela colônia. Consideremos as formigas cortadoras de folhas como um exemplo. Se as formigas soldadas não defenderem um ninho, se as operárias não cortarem as folhas, se seus caminhos não fossem construídos para levar essas folhas, se paredes gigantescas não fossem construídas em ritmo e esforço cooperativo, se as folhas trazidas para o ninho não fossem esterilizadas uma a uma, então nenhum dos outros encargos ou trabalhos deveria servir para qualquer propósito, e as formigas seriam incapazes de fazer crescer os seus fungos. Isto significa que todas as formigas da colônia morreriam de fome. A maneira planejada pela qual todos os sistemas foram estabelecidos pode ser entendida mais claramente se nos demorarmos em maiores detalhes. Por exemplo, se não existisse aquele revestimento de zinco nas lâminas das formigas que executam o corte, se elas não fossem capazes de produzir o líquido antisséptico para proteger a colônia contra as bactérias, se a temperatura e a umidade no ninho não fossem cuidadosamente reguladas, e se todas as formigas não se comportassem de uma maneira totalmente disciplinada, as outras características possuídas pelas formigas novamente não teriam qualquer significado, pois elas morreriam no decorrer de pouco tempo. É por isso que a colônia somente poderia sobreviver se todas as coisas existissem conjuntamente. Isso mostra que as formigas não poderiam ter recebido seus atributos em estágios sucessivos. Em outras palavras, elas jamais poderiam ter evoluído. Pelo contrário, as formigas foram criadas em um único momento, juntamente com suas estruturas perfeitas e as demais muitas características que estamos vendo. Outra comprovação de que as formigas foram criadas com todas as suas características perfeitas surge quando examinamos o registro fóssil. A formiga fóssil, com supostamente 80 milhões de anos, que você está vendo, é uma das mais antigas formigas fósseis do mundo. O interessante é que ela não difere das formigas atuais, o que comprova definitivamente que as formigas vieram à existência repentinamente, com todas as suas características peculiares, e não sofreram qualquer evolução até os dias atuais. Em resumo, as formigas não surgiram por evolução. Deus criou seus corpos perfeitos e seu sistema de vida social.
Conclusão. Pensemos agora, à luz de tudo que vimos nesse filme, e façamos algumas perguntas. Como as formigas surgiram com todas as características que elas possuem? Quem estabeleceu a divisão de trabalho entre elas? Como é que cada formiga conhece, desde o momento de seu nascimento, o trabalho que ela deve desenvolver? Por que as formigas soldadas são preparadas para sacrificar as suas vidas em benefício da sua colônia? Como criaturas com nenhuma capacidade de raciocínio podem possuir uma sociedade mais organizada do que a dos próprios seres humanos? Como 500.000 formigas podem atuar como tendo um único comando, com vistas a um propósito comum? Todas essas perguntas nos apontam em direção a uma importante verdade. O que essas criaturas irracionais fazem é uma clara evidência de que Deus as criou e lhes deu essas características que elas possuem. O poder de Deus e sua arte criadora são vistos em todos os seres vivos. As formigas constituem somente uma das incontáveis manifestações da arte de Deus na criação do mundo. Em um versículo, Deus disse: "A Ele pertencem todos os que estão nos céus e na terra, todos lhe obedecem." Corão 30, 26.